Sim? Sim. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, os pessoenses, né? A nossa cidade está completando 435 anos. Boa noite a todos que estão acompanhando. Live, é um prazer receber vocês. Estamos aqui novamente nessa nova, digamos assim, apresentação, as reflexões. É quase como a continuidade da nossa última live do Grupo Urbanicidade. E hoje a gente vem apresentar algumas novidades, né, no grupo, em homenagem aos 435 anos de uma pessoa. A gente quer fazer uma reflexão sobre o centro histórico, né, nosso centro histórico, discorrer sobre algumas questões que envolvem a sua revitalização. Mas, antes disso, queremos anunciar o nosso grupo, o Coletivo de Urbanismo Urbanicidade. Tem um prazer, né, de apresentar para vocês os novos membros, né, do grupo, né? São arquitetos e urbanistas recém-formados, né, todos advindos da Unifacisa, né, a faculdade, o centro universitário no qual eu trabalho há mais de 12 anos. Então, é um prazer, são excelentes profissionais envolvidos com a causa urbana e vem muito agregar valor no nosso grupo Urbanicidade. Então, fica à vontade aí, né, Irlan, Carol, Ana Caroline, Karine, para falar o que como vocês estão se sentindo, né, nesse novo desafio, né, da iniciante carreira de vocês profissional, né? Irlan, pode começar, se quiser. Ok. Iniciando, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de poder contribuir nesse grupo da urbanicidade e também gostaria de falar que essa preocupação de pensar e analisar a cidade é primordial e muito importante que a gente tenha esse senso crítico, mesmo não estando dentro dessa área técnica que é arquitetura e urbanismo, mas também nós como cidadãos precisamos saber qual é o nível de qualidade que alguns edifícios e algumas praças proporcionam para a sociedade. Então, analisar esses meios e esses espaços é primordial para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Eu gosto muito de fazer essa leitura e esse estudo desses espaços, e eu acho muito importante a existência dessa live em si, para despertar esse senso crítico das pessoas, dos ouvintes que estão assistindo esse vídeo agora. É isso. Tá falando, Carol? Boa noite. Meu nome é Karine. Bom, para mim é muito importante estar dentro desse grupo, porque, além de arquitetos e urbanistas, juntar essa experiência com outras pessoas amantes da cidade também é muito importante, é muito prazeroso. E eu acho que na realidade atual que a gente vive em relação à cidade, você discutir, entender e criar um senso crítico em relação à cidade que a gente vive é muito importante e essencial para o nosso conhecimento. Então, é muito importante para mim estar dividindo essa live aqui com vocês, com pessoas amantes da cidade, como eu já havia dito, e pensar numa forma sempre melhor para a gente melhorar o lugar que a gente vive, melhorar nossa vizinhança, melhorar nosso entorno, de forma que a gente consiga uma cidade cada vez mais segura, mais viva, com mais pessoas andando na rua, né? E é isso. Passo agora a palavra para a Ana Caroline, para ela falar um pouquinho também. Sou muito grata, e é isso. Bem, boa noite. Acho que, primeiramente, queria agradecer a oportunidade
É uma oportunidade muito rica a gente estar participando da Urbanicidade, como a Irlan e Karine já pontuou, que é importante a gente se unir para pensar a cidade, para discutir a cidade. E acho que foi sempre na verdade, um sonho desde da universidade, desde a vida acadêmica, em participar de um grupo que pensasse a cidade e em todas as suas questões. Então, eu acho que é muito importante a gente estar junto nessa causa para isso, até porque a gente sabe que para a gente pensar a cidade, juntamente a gente pensa a arquitetura, e para pensar a arquitetura a gente pensa a cidade. E não há como fazer um ou outro em separado, então os dois estão interligados mutuamente. Então, acho bem importante a questão de pensar e se discutir cidade, também como cidadã e como pessoa da academia, né? É isso. Bom, gente, eu não me apresentei, né? Para aqueles que estão conhecendo agora o Grupo Humanicidade, eu me chamo Marcos Suassuna, eu sou arquiteto urbanista, eu me formei na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, fiz mestrado no Prodema, na UFPB aqui, sou doutorando da UFRN. E aí, esse grupo do Urbanicidade é um coletivo de urbanismo, mas tem participações de engenheiros, arquitetos, urbanistas, geógrafos, artistas, é um grupo aberto, né, que pensa a cidade de uma forma propositiva e investigativa. Então, sem mais delongas, né, feitas as apresentações, eu que agradeço, Irlan, Carol, né, Karine, na verdade, está no finalzinho do curso, já ela vai ser, né, arquiteta, urbanista, mas, assim, já é basicamente considerada, né, e eu que agradeço, né, a gente já tem uma convivência bastante, digamos assim, intensa, né, nos corredores, nos campos aí, no laboratório da cidade, e é sempre bom tê-los, né, para enriquecer o nosso quadro do Urbanicidade. Urbanicidade, como a gente vem falando, é um grupo dinâmico e está sempre se renovando, né, em relação aos seus participantes, né. Então, pessoal, vamos feitas as apresentações, vamos iniciar as nossas reflexões propriamente ditas, tá certo? Vou compartilhar aqui a tela para vocês. Então, gente, o título da nossa conversa de hoje, né, é Debatendo o Centro Histórico, né? Bom, João Pessoa, para aqueles que não são daqui, né, eu sou paraibano, né, sou pessoense, nasci nessa terra enfim, estou aqui, não vou entregar a minha idade aqui, né, mas, enfim, há mais de 40 anos, né, e amo essa cidade, né, enfim, vocês sabem que a questão do centro histórico das cidades brasileiras, elas passam, entre outros problemas, da ociosidade, né, transferência de centralidades para outras áreas que, digamos assim, estão em desenvolvimento, né, os usos comerciais ainda existentes, algumas instituições também, mas, sobretudo, com a carência muito grande do uso habitacional, e, ao longo dos anos, o centro histórico vem recebendo investimentos pelo poder público, né? Entre outras questões, a gente vai fazer algumas reflexões na praça, recentemente reinaugurada, já passou, portanto, por 2 intervenções do poder público, se chama Napoleão Laureano, tá certo? A gente vai falar um pouco sobre essa praça, recebeu investimentos do IPHAN, né, do Patrimonial Nacional do IPHAN, de 1,4 milhões de reais. Então, assim, antes de a gente adentrar no objeto de estudo, propriamente dito, né, a gente colocou aqui algumas palavras-chave que perpassam essas reflexões, né? Espaços públicos, eficiência dos investimentos, espaços de permanência versus espaços de passagem, trocas sociais, vitalidade urbana, diversidade de usos, revitalização do centro histórico, né? Então, essas
digamos assim, palavrinhas-chave, elas estão diretamente associadas com o que nós chamamos de conceitos, né, abordagens de conservação integrada, né? Conservação integrada é um conceito que remete lá nos anos 1970, 75, encontrados para os acadêmicos estudiosos dessa temática, né, na Carta de Amsterdã. E aqui, só a localização, pessoal, na live passada, né, Porto do Capim pós-pandemia, a gente trabalhou com essa área daqui. Então, vocês sabem que aqui é exatamente o Rio Sanhoá, que é um afluente do nosso Rio Paraíba. Toda essa área daqui é o nosso centro histórico. A cidade surgiu exatamente aqui, né? Então, é a única cidade brasileira que surgiu às margens de um rio e não, né, do mar, a partir do mar. Então, a cidade, basicamente, ela hoje completa 435 anos, e a partir daqui, né, ela é dividida em cidade baixa e cidade alta, em função das questões topográficas, né? E a Praça Laureano, Napoleão Laureano, que é a nossa área de intervenção, ela se encontra aqui nessa área, né? É uma área bastante rica em termos de intermodalidade de transportes, né? Então, aqui, hoje tem um trem, mas a tendência é que se vire ou transforme em VLT. Aqui tem um terminal rodoviário intermunicipal e aqui um terminal de ônibus municipal, né, da cidade em si. Então, essa Praça Napoleão Laureano, ela recebeu exatamente investimentos de 1,4 milhões de reais. O discurso oficial da prefeitura é que essa praça, entre aspas, inaugura o Parque Ecológico Sanhoá, né? Tem aí uma proposta da prefeitura que está uma proposta, de certa forma, polêmica, e está, evidentemente, em processo de debate e discussão. Existe muita resistência da população tradicional ribeirinha aqui, né? Porque, entre outros aspectos, a prefeitura visa a realocação dessa população tradicional para áreas próximas ou não tão próximas assim, e isso suscitou debates com a comunidade acadêmica, né, o UFPB, organizações não governamentais e a própria comunidade. Então, existe uma resistência, existe um debate em relação a isso, o Ministério Público está envolvido, federal, né, que é a terra da União, e está digamos assim, em processo. Não existe ainda nenhuma confirmação se o parque vai ser efetivamente construído conforme o projeto da prefeitura. Bom, como a gente pensa cidade conforme os preceitos, nesse caso aqui, da conservação integrada, isso envolve, além das questões sociais, também as questões ambientais, administrativas, da governança, da economia, né, administrativas, enfim, da mobilidade urbana, do patrimônio histórico-cultural como um todo, né? O nosso centro histórico, ele é tombado pelo IPHAN, é considerado uma área tombamento nacional, né, de valor histórico, patrimônio nacional. E aí, são apenas duas fotos, né, que remetem o antes e o depois, né? Então, dentro daquela perspectiva de trocas sociais, animação urbana, diversidade de uso, né? Revitalização, contribuição para a revitalização do centro histórico, a gente pergunta, os 1,4 milhões de reais investidos nessa obra contribuiu com esses valores ou com essas prerrogativas que potencializam, né, a revitalização do centro histórico de João Pessoa? Quais são exatamente as contribuições dessa obra para a cidade, para as pessoas, para o processo, digamos assim, de movimento de manhã, de tarde e de noite, né? Existe uma apropriação, digamos assim, pela população do centro histórico, sobretudo, desse espaço diuturnamente, ou é uma obra que suscita discussões em relação aos vultosos investimentos para poucos benefícios reais na sua concretude espacial e social. A gente recorre, portanto,
houve aqui um pouquinho de desconfiguração da fonte, mas isso ocorre, problemas técnicos, a gente está pedindo desculpas, mas a gente recorre ao porquê do edifício híbrido, né, nesse processo. A gente vai trazer agora alguns exemplos, né, digamos assim, dessa tipologia arquitetônica, na medida que o edifício híbrido, enquanto um colaborador para a construção da cidade, ele carrega em si exatamente além do potencial da coesão, digamos assim, a mistura de usos, né, ele pode exatamente favorecer exatamente essa parceria entre o poder público e o setor privado, trazendo também consigo uma repercussão positiva, né, das pessoas na apropriação dos espaços. Por quê? Além de pensar numa densidade urbana planejada para que o espaço tenha sempre movimento, né, movimento de pessoas, movimento de atividades humanas no urbano, traz, através da arquitetura contemporânea, né, essa contribuição de poder revitalizar um espaço possivelmente ocioso ou morto, sem vida, né, sobretudo no período da noite. Então, o edifício híbrido, esse aqui é o LinkedIn, né, híbrido na China, né, do Steve Ho. Então, ele tem exatamente essa densidade planejada, não é baixa densidade, é uma densidade relativamente alta, mas devidamente compatível com a vocação do lugar, né. Temos também esse outro edifício, ele não é o híbrido, mas ele tem uma condição de museu de arte contemporânea de Zaha Hadid, em Roma, e por essa condição de estar inserida diretamente relacionada com a praça, né, em uma cidade histórica, né, faz parte da civilização ocidental como um todo, né, das origens da nossa civilização ocidental. Então, a arquitetura contemporânea da Zaha Hadid, ela convive de uma forma positiva nesse contexto histórico, né? E vejam que não tem aquela condição do muro, o edifício separado por muros. É uma relação franca, direta, harmoniosa para com a cidade, para com a praça, né? E pode ocorrer exatamente essas relações entre o dentro e o fora da edificação. Esse outro edifício também tem essa condição de ter uma mistura combinada de usos, né? Aqui tem o uso residencial, mais o empresarial, restaurante, academia. Então, a gente fez um apanhado geral, breve um apanhado geral, evidentemente pesquisando outros exemplos, mas aqui só para dar esse apanhado, sobre a contribuição da arquitetura contemporânea a partir do uso híbrido ou da diversidade de uso, como ele poderia contribuir com essa possibilidade da eficiência dos investimentos combinado com a revitalização do centro histórico. Então, essa primeira imagem que a gente mostra, aqui está o prédio da estação ferroviária, que é um prédio de reconhecido valor histórico-cultural, né, vocês vão ver, e aqui está exatamente a proposta do edifício híbrido. Vamos conversar um pouco sobre o seu processo de concepção, né, projetual. Então, portanto, a motivação de alcançar, digamos assim, um caminho que pudesse contribuir com esse processo de revitalização do centro histórico de João Pessoa, sobretudo nessa área, o uso híbrido, ele, digamos assim, veio bem a calhar, né? Ele concilia essa condição de contribuir com esse processo. E aí, do ponto de vista da arquitetura em si, né, era necessário ter uma ideia inicial. A ideia inicial partiu de uma lâmina, né? Essa lâmina, ela basicamente respeita, sobretudo, o edifício da estação ferroviária na frente, né? Um edifício Art Deco. E aí, primeiramente, a motivação primeira foi essa, né? Existiu também uma ideia dessas visuais não serem interrompidas para contemplar aqui o edifício. Então, a primeira situação foi não esconder o edifício, sobretudo nesse trecho aqui, né? Exatamente a contemplação desse edifício. Então, a posição do edifício híbrido, novo, contemporâneo,
ele foi exatamente para os extremos da praça, né? Aqui tem exatamente essa avenida que deixa passar as visuais para esse edifício Art Deco. E aí a gente foi fazendo os exercícios, digamos assim, de lapidações, né? Então, nesse trecho aqui, houve algumas escavações para promover essas permeabilidades, né? Então, assim, alcançamos essa condição de permeabilidade através do pilotis, né? E aí houve, portanto, esse respeito do gabarito aqui, né? Respeito ao edifício tombado da estação ferroviária. Então, esse foi o primeiro gesto do edifício. Por uma necessidade de aumento da densidade construtiva, inclusive para viabilizar investimentos, sobretudo investimentos privados, que pudesse, digamos assim, viabilizar esse empreendimento, foi necessário, mantendo o devido respeito com o edifício tombado, Art Deco, da estação ferroviária, foi exatamente necessário ter um aumento dessa densidade construtiva, que essa densidade construtiva aumentou, possivelmente, a área construída do edifício, e aí a gente começou a recorrer a alguns artifícios da movimentação da volumetria. Isso aí são operações, para quem não é da área da arquitetura, são operações inerentes ao nosso ofício, ao ofício do projetar. Isso faz parte da nossa condição de arquiteto urbanista, né? E houve exatamente algumas situações de exploração da plástica volumétrica do edifício, né? Chegando a um possível resultado desta forma, né? Essa laje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco, né? E como nós estamos numa discussão planetária sobre sustentabilidade urbana ambiental, né? Crise climática muito preocupante, né? Um acordo de Paris aí já sendo, digamos assim, afirmado, não é? E aí tendo algumas situações pelos países, as lideranças do mundo a seguirem do ponto de vista da redução do desmatamento, né? Redução da emissão dos gases poluentes e, sobretudo, com cuidado da água, né? Ou exatamente o aproveitamento da água. A gente pensou que esse edifício ele deveria ter uma característica do edifício basicamente autossustentável, né? Entre aspas, porque esse termo também é um pouquinho, digamos assim, polêmico, né? Ou complexo, né? Dificilmente algo ou qualquer coisa é autossustentável, né? Sempre precisa, um ciclo, digamos assim, de retroalimentação dos recursos naturais, né? E artificiais, etc., né? Da indústria e tal. Mas vamos colocar aí, entre aspas, esse autossustentável, visando a condição do reaproveitamento da água da chuva, né? E que nós pudéssemos também fazer com que esse edifício, essa água pudesse passar por uma filtragem, né? Um bombeamento, pudesse ser utilizada exatamente na distribuição para as bacias sanitárias, a regagem da horta, porque aqui é a ideia da horta. Então, a ideia é que esse edifício produza alimentos, energia e água no seu próprio espaço. Algumas visuais interessantes, porque nessa orientação solar aqui é o poente, no entanto, tem um rio Sanhoá aqui, um mangue, uma vista espetacular, né? Então, como fazer para... Nós estamos no Nordeste brasileiro, né? Um clima quente e úmido, ventilação predominante Sudeste, Nordeste, né? Mas como fazer para que a gente não perdesse essas visuais interessantes? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso mais na frente. A respeito dos usos combinados e misturados entre si, que correspondesse, evidentemente, ao edifício híbrido, né? Enquanto um potencializador da revitalização do centro histórico de uma pessoa, né? O edifício está composto, né? Aqui o pilotis por si só, nesse embasamento restaurante e recepção, aqui o cowork e academia 24 horas. Cowork, vocês sabem, é um espaço compartilhado, né? E pessoas de várias áreas podem marcar um encontro, né? Reunião de trabalho, de negócios, né? E aí, através de um possível layout flexível, né? E adaptável, pudesse exatamente reunir
essa função aqui nesse pavimento, né? Essa laje aqui propicia uma sombra, né? E no teto dessa laje seria a horta, né? A ideia é ser uma horta. Nesses primeiros 5 pavimentos, aqui você tem o edifício, nessa torre, 10 pavimentos. Então, nesses primeiros 5 pavimentos, flats, que os flats têm a característica de ser moradia, né? Então, trazer um público que possa morar, mas, ao mesmo tempo, também ter essa rotatividade. De repente, investidores pudessem não apenas morar, mas também, na medida que ele fosse viajar, ou, enfim, saísse da cidade, pudesse alugar. E hotel para exatamente agregar essa rede hoteleira da cidade e trazer de volta os turistas para essa parte importante da cidade do centro histórico, visando exatamente destravar essa oferta de leitos ou de suítes, né, de hotel no centro histórico, porque um dos usos fundamentais para esse processo de revitalização é o uso hoteleiro, né? Então, a moradia, estrategicamente, é o mais importante, digamos assim, mas o hotel também vem como somar nesse processo dos usos mistos, né? E aí as placas fotovoltaicas que está aqui, a gente não colocou no diagrama, mas, evidentemente, elas foram previstas, né, as placas fotovoltaicas, né? E aí está exatamente essa condição dos condicionantes naturais, né? Combinados exatamente com o uso racional da água, né? Exatamente, ele foi também posicionado, o edifício, para captar essas vibrações predominantes, né? Aqui estão as placas fotovoltaicas. Aos tetos jardins, tendo também essa condição, digamos assim, de isolante térmico, né? De isolamento térmico, e, evidentemente, de proporcionar um microclima nessas partes que estejam mais próximo do edifício, mais agradável, mais ameno, e paisagisticamente falando também, mais interessante para o edifício e para a paisagem. E aí a gente imagina que essa condição da possível viabilidade de execução desse edifício poderia ter uma parceria, né, operações urbanas consorciadas, devidamente, digamos assim, combinadas entre os setores públicos e privados, né, que a partir dessas conversas, dessas negociações, poderiam, exatamente, através de incentivos fiscais, entre outras operações, favorecer exatamente a construção de habitação social, né, lá no Porto do Capim. Seria outra estratégia. Então, vejam que os benefícios advindos desse edifício devem ser devolvidos para a cidade, não apenas como empreendimento privado, né? E nem por isso um espaço público, quando se diz que é público, ele às vezes, como a própria praça que foi construída agora, não cumpre a sua função devidamente de ser pública, porque o mobiliário urbano, o que envolve em relação às características do projeto, não cumpre essa função, sobretudo, de atrair pessoas que se apropriem do lugar de manhã, tarde e noite. E aqui são as imagens, né, que as meninas e Irlanda trabalharam, né, para a gente, digamos assim, passar a mensagem do que seria essa inserção no lugar, né. A gente entende que tem esse impacto em relação à verticalização, isso é uma discussão que vai perpassar em relação a outras discussões, ponto de vista da escala, né, da paisagem. Nessa área em si, acreditamos que não seja impactante assim em relação ao gabarito verificado, né, são 10 pavimentos, pelas questões positivas que trazem consigo esse edifício do ponto de vista do processo de mistura de usos e da contribuição para a animação urbana do espaço, exatamente dessas ações combinadas que possam favorecer a esse processo de revitalização. Então, aqui vocês vejam, a estação ferroviária está aqui, não é fácil gerar um 3D desse em um tempo relativamente curto, a gente ainda vem trabalhando outros processos de elaboração dessa paisagem, né, de inserção desse edifício, mas
acreditamos que chegamos a um resultado satisfatório para conversar hoje com vocês. Então, a ideia do pilotis, quem estava conversando, né? Deixa passar as visuais. Quem está aqui percebe aqui a estação ferroviária, não há essa opção. Existe a ideia desse pilotis ser mais alto, né? O dobro disso aqui, mas como a gente estava em processo, experimentamos dessa forma para conversarmos com vocês. Afinal de contas, é um estudo preliminar, né? E aí, toda essa condição do verde, a horta que a gente estava conversando aqui, né? E aí, as esquadrias, que a gente conhece como esquadria camarão, que ela abre e fecha de acordo com a orientação solar e das possibilidades de controle da insolação no espaço, no ambiente, melhor dizendo, no ambiente, né? Aqui do Flat Hotel. E a possibilidade de ver o rio Sanhoá, né? E, evidentemente, aqui, os hotéis, né? Ou melhor, o hotel e as suítes do hotel, né? O bloco pavilionar do cowork, aqui, possivelmente, tem um potencial também de ser um restaurante, mas, por si só, já é outro mirante, né? E o restaurante e a recepção nessa base aqui, né? São outras vistas, enfim, o edifício por si só, ele se conforma dessa forma, né? Então, essa possibilidade daqui desse espaço interno do restaurante, o restaurante ele tem exatamente esse potencial, e pela transparência aqui do vidro, né, de deixar ver o outro lado e ser visto. Então, isso aqui é uma comunicação entre a cidade e o espaço interno, mesma coisa aqui, né? Então, assim, todos esses espaços aqui, eles estão francamente em diálogo franco, melhor dizendo, com a cidade, né? Com o movimento aqui da cidade, né? Segundo as reflexões de Lúcio Costa e Angel, até o 5º pavimento, as pessoas podem exatamente ter um diálogo aqui com quem está aqui embaixo, né? Então, vejo que o pilotis tem exatamente essa permeabilidade das visuais, né? O pavilhão do cowork e academia 24 horas são usos que atraem movimento de pessoas ininterruptamente, né? Aqui é uma homenagem a Atos Bucão, aquele artista plástico que a gente admira tanto, né? Eu não sei se ele é brasiliense, mas, enfim, tem muitas obras dele em Brasília. Oscar Niemeyer usa bastante. E aqui é outra vista, então, a estação ferroviária lá atrás, né? Então, o gabarito da estação ferroviária está exatamente na mesma altura desse pavilhão do bloco do cowork, a horta comunitária, flat e mais acima, hotel, né? Então, gente, a gente, com isso, a gente considera essa proposta uma provocação, no bom sentido, uma provocação, digamos assim, de reflexão o que o urbanismo quer trazer para o debate democrático, é o seguinte, a cidade, ela é exatamente um patrimônio coletivo, a cidade é de todos, a cidade não é de uma gestão, né, não é, digamos assim, transitória, a cidade, ela deve ser vivenciada por todos, né, e é importante que as intervenções que venham a acontecer, não só em João Pessoa, não só no Centro Histórico de João Pessoa, mas em todas as cidades de uma forma geral, perpasse por um debate em relação às questões projetuais, né? Não é apenas fazer, né? Todos sabemos que todos os gestores, indistintamente, têm as intenções, as melhores intenções possíveis, mas nós temos aí, em todas as cidades brasileiras, mas em João Pessoa também, inclusive, né? Nós temos universidades que pensam a cidade, temos um acervo incrível da academia em relação ao urbanismo, à ciência e tecnologia, à saúde, à educação, a todas as áreas do conhecimento, existe o pensar das universidades, né, da ciência, sobre o que viria a ser melhor para as nossas cidades. Então, a mensagem que a gente quer passar é, se vai ser investido recursos públicos, de que forma isso pode ser investido? Qual é a melhor forma de ser investido? A gente não questiona, digamos assim, a boa intenção em relação ao que quer se fazer, mas e sim os resultados. Esses resultados, eles precisam ser bem experimentados, avaliados, simulados, né? Porque depois que as obras estão prontas,
é muito difícil fazer com que seja refeita ou demolida, outra coisa desse tipo, porque é o que nós chamamos, dentro daquela reflexão lá no início, a eficiência dos investimentos. A gente, urbanicidade, está à disposição, como sempre esteve, né, em relação à cidade, para contribuir com o processo de amadurecimento do desenho urbano participativo e democrático das nossas cidades. É essa mensagem que a gente quer passar. De nenhuma maneira a gente quer exatamente colocar algum demérito nas ações da prefeitura, pelo contrário, a gente está se juntando a essas ações, mas que a gente acha que possa ter uma reflexão mais democrática, uma discussão mais transversal, interdisciplinar e mais participativa em relação à população, né? Os arquitetos urbanistas, as arquitetas, né, outros pensadores da causa urbana, são apenas um dos, digamos assim, dos movimentos ou da sociedade civil organizada que pode opinar sobre a cidade de uma forma geral. Temos toda a população de uma pessoa para opinar, né? E o que a gente vê recorrentemente é que as obras são inauguradas, divulgadas por vídeos, mídias muito bem elaboradas, mas sem a população ter o poder de escolher e opinar sobre esses projetos. Então, no momento que se avizinha aí as eleições municipais em todas as cidades brasileiras, isso precisa mudar, né? A gente entende que a nossa categoria de arquitetos urbanistas aí, já citando o IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, Seção Paraíba, o CAL também, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, defende a bandeira, por exemplo, de concursos e projetos em áreas estratégicas da nossa cidade, né, mas ainda assim existe uma série de ferramentas aonde a gente pode discutir melhor as intervenções para a nossa cidade, né. Esse projeto, ou melhor, esse estudo preliminar não é um projeto executivo, ele veio apenas para homenagear a nossa cidade e deixar essa reflexão na medida que, repito, as eleições municipais se avizinham, né? Então, a gente agradece, Irlan, Karine, Carol, né? Se quiser fazer alguma reflexão, fique à vontade. O pessoal aí quiser interagir também. Carol, quer falar? Eu quero finalizar a minha fala. Eu acho muito importante esse estudo preliminar, porque nós, arquitetos urbanistas, estudantes, a gente consegue ter um olhar diferente para com a cidade. E aí isso acaba entrando em discussão diversos assuntos que um cidadão que tenha outra profissão, ou enfim, ele tem mais essa dificuldade de observar essas coisas. Então, um estudo preliminar dessa forma, ele mostra que, a partir do edifício híbrido, podem surgir outras coisas, como food truck, outros tipos de atividades. Então, não é só o edifício, é o edifício e a praça. É o uso do edifício e o uso da praça, que é uma coisa interliga a outra, como Carol falou no início, a arquitetura puxando o urbanismo e o urbanismo puxando a arquitetura. Então, eu acho que isso é de suma importância e é por isso que acho que teve um bom resultado final aí no nosso estudo. E é isso, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Só para complementar a fala de Marco, que a presença da sociedade é muito primordial e essencial para o desenvolvimento desses trabalhos, advindos da prefeitura e correlacionados com iniciativas privadas. Esse dinamismo é muito importante, porque quem vai usar o espaço são as pessoas e a sociedade. Então, ela necessita pôr na mesa o que ela necessita. Ela tem que mostrar as necessidades dela, os quereres de todas as faixas etárias, por exemplo, diferentes tipos de classe social, e esse multiuso desse edifício, ele possibilita
essa dinamicidade de diferentes tipos de idade e tipos de classes sociais. Então, esses diferentes usos, eles dão vitalidade tanto para a praça em si, que atualmente não está sendo muito utilizada, quanto nas vias que ficam ao redor desse edifício e da praça em si. Ela traz vitalidade e possibilita uma comunicação entre a cidade e as pessoas. É isso. Isso, acho que eu queria só pontuar a questão também da importância do arquiteto e urbanista atuar na cidade, né? Então, nós, como arquitetos e urbanistas, temos o dever de atuar na cidade, não só a ouvir a população, mas também de propor algo que ponha a vitalidade urbana, né? Então, que as pessoas usem a cidade, tenham ela como seu patrimônio de vida. Então, tenham ela no seu uso do dia a dia, né? A gente vê muito, assim, o que a prefeitura entrega de praça, não desmerecendo o trabalho da prefeitura, mas que uma praça em determinado bairro, ela não deve ser, ou não deveria ser, igual à praça de outro bairro. Cada bairro tem sua necessidade, cada canto tem sua necessidade. Então, se a gente impor usos diferentes nessas praças, o que a gente gera de uso e o que a gente gera de vitalidade urbana na cidade. Então, é muito importante que a gente investigue todas as possibilidades a partir do desenho urbano, juntamente com os projetos arquitetônicos, né? E como é importante a gente também pensar a revitalização do centro histórico a partir da implantação da arquitetura contemporânea nele. Porque quando a gente pensa em centro histórico, não digo nós, a gente, arquitetos, mas a gente como cidadão da cidade, que é algo que realmente a gente vê tombado e que fica sem uso, né? Mas como a gente poderia agir, como a cidade, como nós cidadãos poderíamos agir para revitalizar o centro histórico. Então, acho que é bem importante a gente discutir isso e levar para a cidade, né? Não ficar só entre a academia, não ficar só entre nós pensadores, mas levar também o nosso papel de cidadão diante a cidade e diante nosso cotidiano. É isso. Muito bom. Olha aí, pessoal, tá vendo como eu disse a vocês, que são excelentes profissionais. Bom, gente, esperamos que a gente pude contribuir com esse debate, com essa reflexão de revitalização do centro histórico. São reflexões iniciais, não são conclusivas de maneira nenhuma, mas a gente, evidentemente, urbanicidade faz o que vem sempre fazendo, debater a cidade de forma propositiva e investigativa. A gente coloca os estudos projetuais enquanto bandeira, enquanto discurso. A gente acha que diagnóstico já está de bom tamanho, temos muitos diagnósticos elaborados, eu acho que agora a gente precisa debater a cidade de uma forma mais propositiva, espacialmente, né? Faz parte do nosso ofício, faz parte das nossas reflexões, então a gente entende que é necessário, inclusive, colocar na pauta do dia a arquitetura e o urbanismo enquanto contribuição na formação de uma cidade melhor, né? Então, pessoal, a gente quer agradecer quem acompanhou, né? Depois essa live aqui vai ficar disponível, né, para vocês assistirem, né? E é isso, certo? Estamos à disposição, acompanhem lá o nosso Instagram, né, Urbanicidade, certo? Certamente em outras ocasiões a gente vai continuar com essa nossa postura de refletir sobre a cidade, né? E João Pessoa, essa é a nossa homenagem, parabéns para os seus 435 anos, é a terceira cidade mais antiga do Brasil, né? Antiga na idade, mais jovem na sua história, né? E aí, gente, Ilan, Carol, Karine. Muito obrigada, foi um prazer, de verdade. Espero que a gente se encontre mais vezes, que eu sei que vamos nos encontrar, né? E é isso, boa noite. Obrigado pela oportunidade. Boa noite. Boa noite.